Ô, Renan, eu acho interessante, a gente já conversou algumas vezes, e eu acho interessante quando você coloca essas suas propostas econômicas, porque elas são muito Sim. impopulares. E, Como é que se espera vencer eleições com medidas impopulares? Falando na campanha, medidas impopulares. porque qual é o outro caminho? O caminho que vários políticos fazem, não toca nesse assunto ou joga para depois, ou não fala É, isso. A gente já viu isso em campanhas passadas. é, Políticos que falavam contra os juros e assumiram aumentando os juros. é que eu não acho que isso é certo, né? Eu posso estar sendo meio poliana, meio iludido, mas eu vou mentir. Eu prefiro ser altamente verdadeiro no que eu tô falando. E eu não acho que eu vou perder votos avisando as pessoas, ó, vai precisar fazer isso, só que vai ser melhor. No curto prazo vocês vão brigar comigo, mas no médio prazo vocês vão ver que eu tô certo. Você falou da questão fiscal e essa vai ser a principal questão do próximo presidente da República. Porque, principalmente pelas últimas medidas e tudo isso e mais um pouco do que vem acontecendo, existe uma bomba fiscal para 2027 qual será a sua, se eleito, qual será a sua primeira medida fiscal? A primeira. É essa. Justamente, a gente tem uma PEC protocolada. Mara, eu tô sendo assim. Até o Stuhlberger falou: olha, o único cara que parece que cometer sincericídios, quer falar a verdade sem ter medo de se machucar, é o Renan. E eu vou continuar. Então, assim, eu vou ser bem sério. Eu já tenho uma PEC protocolada. O Kim já protocolou a PEC, que é uma PEC do equilíbrio fiscal que economiza 3,3 trilhões em 10 anos. Ela já tá lá no Congresso. Eu só vou pegar, vencer as eleições. Aí eu vou pegar um avião pra Brasília. Eu vou tentar ir de carro, encontrando as pessoas na rua. Ei, ganhei, que bom, que delícia, que legal. Vou até Brasília. Vou sentar numa mesa, vou chamar os presidentes dos partidos, vou chamar as lideranças bancárias. Ó, eu ganhei, eu preciso passar essa PEC agora. Eu vou fazer tudo o que for necessário para passar essa PEC agora, porque isto aqui vai tornar o Brasil um lugar viável do ponto de vista econômico. O que diz a PEC? A PEC, aí, muitas coisas. Ela tem uma reforma previdenciária embutida, paramétrica, mas tem. Ela tem embutida as desvinculações e desindexações, ou seja, que ela elimina gatilhos do salário mínimo para aposentadoria e BPC. O salário mínimo ele vai poder aumentar mais e mais. A pessoa vai sentir o ganho real do salário mínimo. Que é maravilhoso. Para o trabalhador isso aqui é uma notícia fenomenal. Fenomenal. Para aposentado também, tá? Porque ele vai parar com a ilusão, tipo, aumentou minha aposentadoria, tudo bem, mas a carne aumentou mais. Então a gente vai conseguir controlar os gastos e isso vai ter um efeito benéfico para aumento de preços. 3. Vamos mexer em renúncias fiscais, especialmente no topo. A gente tem, por exemplo, a Honda na Zona Franca de Manaus, tem 16 bilhões de renúncia fiscal. Uma empresa. Nós vamos mexer no alto funcionalismo. Então, só aqui, eu tô falando aqui um escopo de uma reforma muito profunda. Que precisa ser feita reforma administrativa. Ela mexe com as carreiras. Assim, estou falando aqui da reforma mais ambiciosa do Estado a ser feita, e ela vai precisar ser feita entre novembro, dezembro e janeiro. Eu preciso passar ela já na transição. Então, ela é a reforma mais ambiciosa para a gente colocar o Brasil no lugar. Porque eu não vou poder, nem eu, nem nenhum presidente vai poder assumir o Brasil sem ter endereçado a questão fiscal da maneira correta. Porque endereçar a questão fiscal, aí eu só vou poder cuidar em termos de matéria econômica, olha só que legal. Em ter segurança jurídica para que os investidores nacionais e internacionais possam colocar o dinheiro deles aqui, e reformas de competitividade na área trabalhista, trazer os investimentos para a parte de infraestrutura de transportes e infraestrutura de energia, para baratear o tal do custo Brasil, e aí eu posso instalar empresas. Aí o trabalho do presidente passa a ser um trabalho normal. Hoje o trabalho nosso é tipo, tem que correr com uma reforma, tô desesperado porque vai quebrar, a gente tá sempre às vésperas de quebrar. Com essa reforma, a gente não fica mais às vésperas de quebrar, muito pelo contrário, a gente vai para um caminho, que é o meu sonho, de chegarmos a um dia a um déficit nominal zero. Olha que coisa maravilhosa. Coisa de país de primeiro mundo. A gente tava vendo a Noruega do Haaland. É coisa de Haaland. Noruega do Haaland. O país já teve déficit no governo Lula. Déficit nominal zero. Eu sei que precisa, mas ela precisa ser política no de Estado. Segundo, mas já teve no primeiro, tem, segundo, porque ele manteve... Quando o Palocci era ministro. Ele manteve o tripé da época do Fernando Henrique e aumentou a arrecadação porque a economia cresceu. Veja só, eu quero isso. Só que entendendo assim, que os gatilhos automáticos daquela época não forçavam tanto porque a população era mais nova, não tinha tanta gente aposentada, o PT não tinha estourado as contas públicas aumentando os gastos como ele aumentou. Era um começo de governo Lula. Então você quer ser o governo Lula do começo? Não, eu quero ser o governo Renan, que vai pegar todas as tralhas do governo Lula e vai ter que corrigir, porque ele pegou um governo Fernando Henrique antes, né? Aí ele pegou a babinha do boi, né? Ele pegou um governo que ficou fazendo ajuste por 8 anos... E aí ele só cuidou de pegar um boom das commodities lá da China, políticas de estímulos econômicos, aumentou a arrecadação. Legal. Aí ele fez toda a caca. Eu tô pegando a caca.
Legal, vamos girar algumas perguntas dos nossos internautas. Tem bastante pergunta. Tem do Pedro aqui, ele queria saber a proposta do Renan para a reforma tributária. Você vai manter do jeito que está? Ele pergunta. Aí ele fala do CBS, do IBS, do IVA, imposto do pecado. Fala pra nós aí, Renan. Bom, vamos começar pelo imposto de pecado. Eu acho absurdo o imposto de pecado em vários setores. Pra começar, a ideia da gente não poder ter... Eu gravei agora lá no Sul, conversei com o pessoal da indústria vinícola. O Brasil, que tem todo o potencial de ser exportador de vinho e também de consumir vinho brasileiro de qualidade aqui. O vinho da Serra Gaúcha, o vinho da Serra Catarinense são ótimos. São Paulo tá produzindo vinho bom. Só que o custo Brasil e essa tributação imbecil faz o que produtos finos com valor agregado não consigam se estabelecer aqui. Isso é uma loucura. Então, o imposto do pecado, em muitas áreas, tem que simplesmente desaparecer. Segunda coisa, eu gosto do modelo da reforma que foi feita. A reforma que foi feita não é ruim. O problema é que ela teve tantas exceções e tantas distorções que ela volta a ficar complexa e que ela ficou com uma alíquota muito alta. A alíquota geral está alta. Só que eu tenho que avisar para todo mundo que está nos ouvindo. Meus amigos, a alíquota geral está alta também porque os gastos do governo federal e dos governos estaduais são desumanos e irracionais. Eu vou precisar cortar gastos, que aí eu posso, e essa alteração que eu quero fazer, eu quero vincular gatilhos para a queda dessa alíquota. A alíquota tá absurda. As pessoas têm que pagar menos impostos aqui. Vai ser assustador. Outra coisa que tem é essa coisa de você destacar o pagamento já na nota, tão logo você emita a nota. Isso vai quebrar o fluxo de caixa das empresas. Nós temos que ser amigos. Eu acho que tem que ter, tá, um regime quase de recuperação das empresas brasileiras, em que o pagamento do IVA, vamos botar assim, ele será feito no regime de caixa e não no regime de competência. Regime de competência, assim, emitir a nota, pago agora. Se a nota fiscal é de 100 mil reais e eu vou ter que pagar 20 e tantos mil reais de imposto, hoje, nesse regime, você vai ter que destacar os 28 mil pagado uma vez. Pô, mas e o fluxo da empresa? E se a empresa está recebendo em 30, 60, 90? Ora, então vamos pagar o Estado em 30, 60, 90. Temos que... Porque não é um relato... Isso. O que isso faria para uma empresa? Quando eu fui empresário, o que eu sonhava... Por que não me cobra no regime de caixa? Cobra no regime de caixa. Mas não, o Estado ele quer receber no regime de competência, né? Eu acho isso... É um péssimo amigo, né? Você não tem segurança, você não tem infraestrutura, energia é cara e ainda quer receber à vista e não quer saber. Eu acho isso de uma desumanidade com o empresário que é assustadora. Principalmente com o pequeno empresário. Muito. Olha, a Tatiana Salles pergunta o seguinte: Mara, pergunta ao Renan Santos o que ele acha do empoderamento do legislativo via emendas, que já são 50% do orçamento discricionário. Como governar com o Congresso executando o orçamento? Isso é uma dessas doenças que nós temos da democracia que a gente estava falando agora no começo. É uma doença da democracia brasileira. Isso aí, olha só, a ideia de que um político ele executa orçamento, ele vem lá de um período meio coronelista que tem, em que o político, o deputado, ele tinha que entregar coisas para as pessoas. Então já é uma distorção oriunda de um período em que as pessoas dependiam do político para sobreviver. Hoje, nos lugares mais pobres, as pessoas ainda dependem do político para sobreviver. Por isso que existe a emenda em que o deputado aparece e fala: estou te dando algo. Aí a pessoa, nossa, muito obrigado. Isso não é função de um legislador. Isso não tem nada a ver com a função do legislador. Entretanto, isso está tão arraigado na cultura da política que se eu falar que eu vou chegar lá e vou acabar com isso, eu estarei mentindo para vocês. É igual falar, chegarei lá e vou acabar com o fundo partidário e fundo eleitoral de uma vez. Eu não tenho ainda as condições. Pode ser que no meio do mandato eu tenha condições para alterar isso. Mas de início eu não vou ter. O que eu vou fazer, que eu acho que é a melhor coisa, é disciplinar o uso disso. Que é a minha famosa, que é o tema que eu mais venho tratando, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial. O Fernando Henrique tinha passado no final do segundo mandato dele a lei de responsabilidade fiscal, que obrigava os entes federativos a resolverem a questão fiscal dos seus estados e municípios, porque até os anos 90, vocês vão se lembrar, era o comum, mesmo São Paulo, todos os municípios, não pagar as contas. Eu dei calote nos fornecedores no final do ano, dei calote nos funcionários e dane-se. Você conseguiu disciplinar isso, melhorou muito essa situação no Brasil. É verdade. Agora, a gente precisa agora falar assim, beleza, vocês não vão estourar as contas o tempo todo. Que tal agora vocês trabalharem? Que é a lei de responsabilidade gerencial, em que nós vamos estabelecer políticas de metas para todas as áreas. E um município só pode receber emenda caso ele esteja batendo essas metas. E essas emendas só irão para políticas públicas qualificadas para a execução dessas metas. Ou seja, você não vai poder mandar uma emenda para fazer uma praça à toa. Olha, eu preciso aumentar minha meta aqui de cobertura, de fornecimento de água. Ah, é fornecimento de água? Água potável? Eu tenho 10% de água potável, eu preciso terminar o ano, quer dizer, terminar meu mandato com 30%. É 30% a meta? A emenda vai vir para cumprir isso. Ponto. E aí você cria uma competição em que o município que bate mais metas, ele pode receber mais emendas.
E o município que não bate metas, aí o prefeito fica inelegível por 8 anos. Esta é a revolução administrativa que o Brasil precisa. Isso é inspirado em coisas que o Japão faz, em coisas que a China faz. E eu não tô olhando, questões, eu tô olhando assim, funcionou, vou copiar, ponto. E isso precisa ser trazido pro Brasil. Porque a gente tem muito prefeito no Brasil, a gente tem muito político no Brasil, e ninguém ali tá focado em trabalhar, estão focados em show do Wesley Safadão. Quer dizer que as coisas boas você vai manter. Quer dizer, se políticas para você copiar ou manter coisas que funcionam. É ultra pragmático nisso. Me cita 3 medidas, 3 políticas públicas do governo Lula que você manteria. Olha, vamos lá, temos que pensar aqui porque ele foi bem ruim nesse departamento. Mas vamos falar a questão dos celulares em sala de aula. Eu sou muito favorável, defendi isso. Acho que é que assim, eu não vi ainda o combate final às bets. O discurso, pelo menos, de enfrentamento às bets tá sendo dito. Agora, eu quero eliminar as bets da nossa existência aqui. E Bolsa Família? Bolsa Família, eu vou reformar o Bolsa Família. Como? Não dá. O Bolsa Família ele tem que ter uma porta de saída e nós não podemos criar uma cultura de informalidade baseada no ter o Bolsa Família e fazer um bico. Que isso se tornou a regra na maior parte dos casos, especialmente para homens. Um homem, especialmente um homem jovem, de uma cidade com baixa atividade econômica nos interiores do Brasil, que é basicamente o périplo que eu estou fazendo, eu estou rodando o Brasil todo para isso, ele tem um bico, mora com a mãe, mora com os pais e recebe a Bolsa Família. E aí é oferecido, por exemplo, o dono da loja de material de construção fala, vem aqui ganhar R$1.600, ele não quero. Candidato, isso não é regra. O Bolsa Família é um programa reconhecido internacionalmente. Isso Mas daí não é uma regra. Quer dizer, não, se não existe é uma regra. exceção. Não, olha só. O problema existe. Esse tipo de distorção precisa ser corrigido. Fraude precisa corrigir. Sim, mas isso não é uma fraude hoje. Isso não é tratado como uma fraude. Tudo bem, mas eu tô falando, outras coisas precisam corrigidas, mas o programa é um programa bem sucedido. Sim, o programa enquanto implementação é bem sucedido. Agora, um país em que 40% dos domicílios na região Nordeste vivem de Bolsa Família é um país que ele próprio não é bem sucedido. E você tem Mas aí não é um problema do Bolsa Família, aí é um problema da economia. Perfeito. Só que em que medida você acha correto viver num país em que você chegou a 40% dos domicílios vivendo assim? E em que medida os administradores públicos, eles não se viciaram em viver em um modelo econômico assim? Porque esse é o problema. Recentemente eu chamei, olha, os políticos do Nordeste são parasitas. E são. Eles são parasitas porque eles aceitam essa condição em que 40% dos domicílios vivem de Bolsa Família, dão isso como um dado da realidade, e o máximo que eles fazem é, joga uma obra aqui, faz uma praça, pega uns eleitores, bota para trabalhar na prefeitura e vivem do dinheiro que é coletado dos outros lugares. E aí o que acontece? O imposto tá caro para outras pessoas. Existe uma relação direta entre esse modelo em que os municípios não funcionam e ninguém é focado em aumentar a atividade econômica nesses lugares, com o motoboy aqui em São Paulo não conseguindo pagar a prestação da própria moto. A correlação é direta. Uhum. Esse é o problema, esse é o grande problema federativo brasileiro. E esse é o problema que vai precisar ser endereçado. Então, o Bolsa Família é a causa do problema? Não, a causa é a inexistência de atividade econômica. O Bolsa Família é um sintoma que depois, de certo momento, começa a agravar o problema porque o administrador público não liga para a inexistência de atividade econômica. Na minha lei de responsabilidade gerencial, o principal indicador para o administrador público ser premiado é aumento da atividade econômica. Quando você aumenta a atividade econômica real, você gera emprego real, e aí você gera a emancipação das pessoas. E essa emancipação é o que vai nos permitir um dia nos emancipar do Centrão, que é o grande inimigo brasileiro. Eu sou a Carol, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.